Essas histórias aconteceram ao longo do último ano, de 2022 a 2023. Durante esse tempo, eu trabalhava com cães. À primeira vista, parece um ótimo emprego, certo? Ficar o dia todo rodeado de cães. Pode ser um ótimo emprego em alguns dias, mas em outros é absolutamente terrível. Minhas primeiras semanas lá foram fáceis. Eu não tinha muitas responsabilidades e podia levar as coisas com calma. Evitava os dramas do local de trabalho porque não queria contaminar um lugar aparentemente perfeito com negatividade. Ao relembrar esses eventos, vou focar nas pessoas com quem trabalhei e em um personagem específico que era estranho e assustador de trabalhar. Sobre a indústria de cuidados com animais, pode-se notar algumas coisas muito claras sobre as pessoas que trabalham lá. Primeiramente, muitos deles são introvertidos. Trabalhar com cães é agradável porque você não precisa falar com clientes rudes ou com nenhum ocarenho na maior parte do tempo. No entanto, isso também significava que eu não tinha os colegas de trabalho mais falantes. Na maioria das vezes, é bem agradável trabalhar sozinho, sem falar com ninguém, mas como a maioria das coisas, isso fica um pouco cansativo se você faz isso demais. Para mim, eu sentia um certo familiaridade quando estava perto dos colegas de trabalho, mas olhando para trás, era essencialmente como trabalhar com um bando de estranhos. A maioria dessas pessoas eram simpáticas e amigáveis, mas havia uma que todos odiavam coletivamente, Jim. Jim era um excêntrico. Ele me deixava desconfortável falando comigo de maneira condescendente e me tratando como se eu fosse burro, como se eu não soubesse o que estava fazendo. Jim provavelmente tinha uns 50 e poucos anos, tinha um rabo de cavalo longo e era muito alto. Além disso, ele cheirava como um pacote de carne seca velha, por algum motivo. Ele via que eu estava ganhando mais responsabilidades no trabalho, e eu tinha apenas 18 anos. Então, ele sempre me culpava por erros que não eram meus ou por fazer coisas que ele aparentemente não gostava. Ele não estava no mesmo departamento que eu, nem tinha um cargo de gestão. No entanto, ele sempre conseguia estar em cima de mim por qualquer coisinha. A favorita dele era ficar bravo comigo por checar o telefone. Agora, eu posso ver como isso poderia ser ruim, mas ele literalmente estaria fora da propriedade, não trabalhando, no parque público para cães, a uns 10 metros de distância da instalação. Ele colocava um moletom ou algo assim, passava por lá e me observava até eu dar uma olhadinha no telefone. Então, ele vinha e gritava comigo e ia falar com o gerente geral. Agora é provavelmente um bom momento para mencionar que o gerente geral só contratou Jim porque eles se conheciam e eram amigos. O gerente geral, que era uma mulher na casa dos 50, era, citando, uma amiga pessoal ou de Jim. Jim tinha trabalhado antes como bibliotecário, pelo que ouvi, e de alguma forma entrou nos cuidados com animais, provavelmente por causa do aumento de salário. Esse homem manipulou nosso gerente geral tanto que ele passou de supervisor da creche para cães a assistente do gerente geral, assumindo o treinamento de todos os novos funcionários nos primeiros 3 dias. Depois de 3 dias, eles estariam livres para trabalhar com todos os outros e teríamos que corrigir muitos erros que ele lhes ensinou. As pessoas começaram a se cansar de Jim, e eu era uma delas. Ele sempre tinha algo a dizer sobre como eu estava fazendo algo errado e falava abertamente sobre mim pelas costas com outros funcionários. Ele fazia coisas semelhantes com eles. Eu era um jovem forte, de aparência um tanto masculina, no entanto, a maioria das outras pessoas que trabalhavam comigo eram mulheres e homens menos assertivos. Nada de errado com isso, apenas preciso apontar por razões que você entenderá. Ele falava de maneira condescendente com as funcionárias, e em alguns casos, até as encurralava. Muitos colegas de trabalho falavam sobre o quanto ele os deixava desconfortáveis e levaram isso ao gerente geral, mas ela não fazia nada por muito tempo. No entanto, uma vez que as coisas chegaram ao ponto em que muitos funcionários estavam querendo sair, ela começou a ouvir. Lembro-me de ser chamado ao escritório do gerente um dia, chateado e um tanto ansioso, pensando que ia levar uma bronca por ter sido visto no telefone ou algo assim. No entanto,
Mencionaram que outros colegas de trabalho estavam dizendo que Jimmy estava alvo de Jim de forma injusta. Tive a chance de explicar meu lado da história e ele foi instruído a pegar leve comigo e a se desculpar. A desculpa dele foi um lixo. Ele disse algo como: desculpe por você ter se sentido assim, não foi minha intenção. Algo bem manipulador. Por um tempo, ele deu um tempo. Agora você deve estar pensando que isso não é realmente assustador. Agora chegamos à parte divertida. Eu estava treinando para fazer creche e hospedagem, para ter mais variedade. Isso significava mais dias trabalhando com ele, já que ele era originalmente o gerente da creche. Jim e eu nunca conversamos muito, mesmo antes de seu comportamento ser levado aos superiores. Ele explicava as coisas para mim dia após dia e depois me criticava quando eu trabalhava com elas. Todos os outros funcionários na creche não tinham problemas comigo ou com a maneira como eu fazia as coisas. Eles entendiam que você não seria perfeito depois de alguns turnos. Mencionei que todos os outros funcionários, exceto Jim e eu, eram mulheres e tinham metade da idade dele? Isso diz algo sobre como ele conseguiu se safar do que fazia. Agora, estou no espectro autista, o que dificultava saber se meus pensamentos de que estava sendo maltratado eram reais ou se ele tinha razão. Algumas das piores coisas que vi trabalhando com cães foi a maneira como esse homem tratava os cães quando estava chateado. Ele ficava visivelmente bravo. Eu via ele agarrar os cães pelo pelo e pele e os puxar para longe. Ele literalmente empurrava os cães que pulavam nele e, o pior de tudo, usava coleiras para enforcar os cães. Lembro-me de vê-lo com uma coleira em volta do pescoço de um dos cães mais agitados, puxando de um jeito que o cão estava sendo enforcado, com as duas patas traseiras mal tocando o chão. Agora, ele se certificava de nunca machucar um cão gravemente e uma parte de mim ainda se pergunta se o que ele fez estava errado ou justificado, mas para mim, lá no fundo, era simplesmente horrível. Tinha que estar errado. Pelo que parecia, todos os outros pareciam muito assustados para falar sobre isso. Ver Jim bravo era aterrorizante até para mim, que não me assusto com coisas com frequência. Ele era o tipo de homem que eu poderia imaginar matando alguém por irritá-lo. Pode não parecer tão assustador, mas trabalhar com um sociopata é assustador, especialmente um com tanto poder no local de trabalho que não pensa duas vezes antes de abusar dos animais. Estou compartilhando essa história enquanto voltei àquela instalação que deixei para estudar. Hoje ele ainda estava lá e eu senti o mesmo desconforto só de olhar para ele. Parece que nada mudou. Mesmo quando trabalhamos com animais que às vezes podem ser um pouco violentos ou ferozes, a parte mais assustadora ainda é como os humanos que trabalham conosco podem agir. Eu moro em Las Vegas, Nevada. Estava trabalhando até tarde uma noite na lanchonete onde sou gerente. Naquela noite, eu tinha que fechar a loja. Depois de fechar a loja, comecei a voltar para casa. Eu precisava percorrer cerca de 13 quilômetros para chegar em casa, e o caminho que faço é quase totalmente escuro. Bem, depois que saí do trabalho, tranquei tudo e me certifiquei de que estava tudo bem, comecei a voltar para casa na minha bicicleta elétrica. Tive que parar em um semáforo, e foi a primeira vez que não me senti bem. Já fiz esse caminho centenas de vezes, mas naquela noite, quando parei no semáforo, fiquei esperando a luz mudar, mesmo que não houvesse mais ninguém na rua. Olhei para trás enquanto esperava e vi algo. Parece loucura, mas vi a sombra de uma criatura estranha atravessando a rua de duas pistas. O que era estranho é que ela ocupava uma pista inteira. Essa coisa era do tamanho de um SUV. Mas, assim que estava olhando para ela, a luz mudou e eu acelerei pela estrada. Eu não me sentia seguro, só queria chegar em casa. Depois de um tempo, o Google Maps me mandou pegar uma rota muito escura ao lado do canal onde a água da chuva vai quando chove. Parei e olhei para baixo, verificando essa rota, apenas para ver a mesma sombra andando no meio do canal em minha direção.
O medo tomou conta de todo o meu corpo, dizendo-me que eu precisava escapar. Decidi não pegar aquele caminho, confiando no meu instinto. Peguei a rua um pouco iluminada para casa, com meu corpo todo tremendo. Nos próximos quilômetros, verifiquei a cada segundo que podia para ter certeza de que não estava sendo seguido. Só quando cheguei em casa me senti seguro, e mesmo assim, verifiquei todas as janelas e portas para garantir que estavam fechadas e trancadas. Passei a noite toda acordado, achando que estava sendo observado. Quando olhei para fora, logo além da luz, juro que vi algo como uma sombra me olhando do topo da casa do meu vizinho, bem na borda da luz. Estava definitivamente lá, me observando. Só de manhã, meu estômago parou de doer e me senti um pouco mais seguro quando finalmente pude ver o sol. Nunca mais vi essa coisa, mas toda vez que trabalho no turno da noite, sinto como se estivesse sendo observado. Eu não sei o que era, nem quero saber o que era. Eu só quero estar seguro. Depois de tudo isso, passei a carregar uma arma comigo, caso isso volte. Pelo menos, assim, eu poderia me defender de alguma forma. Isso aconteceu há apenas 2 semanas e estou com medo de que possa voltar. Perto de onde trabalho, há trechos de estrada sendo alargados. Por causa disso, o tráfego fica bem ruim em certos horários do dia, o que me obriga a pegar uma rota completamente diferente para o trabalho se eu não quiser chegar atrasado. A exceção a essa regra é quando estou voltando para casa, já que não saio até meia-noite. Mas uma noite em particular foi muito diferente. O dia todo, não vi nenhum dos trabalhadores na estrada para o trabalho, mas vi 4 homens com equipamento de segurança bem depois da meia-noite, quando estava voltando para casa. Foi surreal ver os sinais piscando tão tarde da noite. À medida que me aproximava dos trabalhadores, os pelos da nuca se arrepiaram. Meus instintos me disseram para me afastar. Ignorei a sensação incomum e passei de bicicleta por eles. Eles pararam o que estavam fazendo e cada um deles me olhou fixamente. Eu acenei nervosamente com a cabeça e disse olá. Eles continuaram a me olhar fixamente, os rostos completamente desprovidos de expressão. Seus olhos pareciam mortos, nunca piscando uma vez. Comecei a pedalar, sem querer virar as costas para eles, mas não tinha alternativa. Fui o mais rápido que pude para me afastar deles. Podia sentir seus olhares o caminho todo de volta para casa. Passei aquela noite imaginando o que eu tinha visto. Será que me deparei com ladrões de ferramentas ou era algo completamente diferente? De qualquer forma, decidi que vou esperar o término das obras na estrada antes de usar aquele caminho novamente. Quando eu tinha 18 anos, trabalhei em uma grande rede de supermercados na Inglaterra. Após completar 6 meses estressantes em uma loja no centro da cidade, solicitei uma transferência para uma loja muito menor na vila onde vivia e cresci. Pensei que seria uma grande mudança para mim, já que ficava a 5 minutos da minha casa, e a loja menor seria muito menos estressante junto com meus estudos universitários. Nunca pensei que seria forçado a sair por algo sobrenatural. Devo fornecer algum contexto sobre o prédio do supermercado, pois não era sua tradicional loja dos anos 70. Esta filial havia sido erguida nas ruínas de um antigo pub que eu costumava visitar quando criança. Quando era criança, havia áreas do pub que eu não gostava de ir sozinho, os banheiros, o fundo do salão, a sala de eventos no andar de cima. Nunca soube o motivo, mas todas tinham uma sensação pesada. Quando eu tinha 16 anos, minha irmã me disse que o dono do pub, Clive, havia se suicidado muitos anos atrás, o que talvez explicasse por que eu achava o lugar tão sombrio. Quando foi convertido em um supermercado, grande parte do interior havia sido removido e as áreas que não podiam ser retiradas foram bloqueadas com finas paredes de gesso.
A loja era longa e estreita, virava quase em ângulo reto devido à forma original do prédio, o que significava que não se podia ver uma extremidade da loja da outra. Era brilhante e não havia nada fora do comum que eu soubesse. Uma dessas áreas que ainda não haviam sido removidas era onde ficavam os banheiros. Esta área consistia em uma parede branca e um pequeno espaço usado para armazenar estoque antes de ir para as prateleiras. A sala de eventos no andar de cima havia sido dividida ao meio, com uma parte se tornando os escritórios e a sala dos funcionários, e a outra metade permanecendo como estava, abandonada. Por curiosidade, meu gerente da loja me permitiu entrar na parte abandonada no meu primeiro dia, e era incrivelmente sinistra, mas fui tranquilizado que entrei pela única entrada, que estava sempre trancada. Durante os 2 primeiros meses, nada fora do comum ocorreu. Trabalhei principalmente à tarde e sempre havia funcionários por perto. Foi quando comecei a trabalhar em turnos noturnos e de abertura, com uma equipe reduzida, que essas coisas estranhas começaram. No início, foram sutis. Havia um cheiro podre que vinha e ia, não importava o quanto limpássemos. Os clientes frequentemente perguntavam sobre isso e nos diziam para sermos honestos, que não tínhamos ideia do que era o cheiro. Não dei importância a isso, mas as coisas rapidamente escalaram. Enquanto trabalhava em um turno às 5 horas da manhã, com outro membro da equipe, começamos a ouvir passos acima de nós. Isso seria normal se não tivéssemos acabado de destrancar a porta e estivéssemos certos de que éramos as únicas pessoas na loja. Esses passos também pareciam percorrer o escritório e a sala dos funcionários, o que seria impossível devido às paredes e portas trancadas. Cerca de 1 hora depois, meu gerente foi para o escritório para preparar os caixas para a abertura. Fiquei no térreo empilhando jornais na área de estoque até ouvir batidas na parede ao meu lado. Estava vindo da parede que bloqueava os banheiros, que eu tanto odiava quando criança, uma área da loja agora inacessível. Eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei um pouco assustado. Subi as escadas rapidamente em direção ao escritório. Antes de chegar ao topo das escadas, ouvi passos rapidamente subindo atrás de mim. A porta na minha frente então se fechou com um estrondo. Francamente, quase me borrei. Corri para o escritório e comecei a chorar. Quando meu gerente perguntou por que eu estava chateado e sobre as portas batendo, tudo o que consegui dizer foi que não fui eu. Devo ter parecido aterrorizado porque ela não questionou mais nada e concordou em ficar comigo no térreo até a loja abrir. Experimentei isso várias vezes enquanto trabalhava lá e confidenciei em outro membro da equipe, pensando que ela me diria que eu estava louco. Quando ela me disse que sentia que um certo canto da loja era pesado, senti quase um alívio por não estar sozinho em minhas experiências. Ela continuou dizendo que a porta da geladeira havia batido nela uma vez quando estava trabalhando sozinha. Se não fosse pelo dispositivo interno de liberação, ela teria ficado presa dentro sozinha a noite toda. Há muitas mais experiências. Sombras nas janelas de áreas inacessíveis, itens desaparecendo e reaparecendo em lugares óbvios. Não tenho certeza por que Clive me escolheu como ponto focal. Talvez eu seja mais sensível do que outros, talvez seja minha conexão no passado com este pub, talvez os funcionários simplesmente não falassem sobre suas experiências. Mas eventualmente, eu estava com tanto medo de ir trabalhar que renunciei. Fui diagnosticado com estresse, embora não pudesse dizer ao médico que a causa era um espírito problemático do proprietário do pub. Às vezes, volto a essa loja, mas nunca fico tempo suficiente para Clive tentar seus velhos truques. Tudo o que tenho a dizer é, Clive, espero que você esteja em paz e tenha encontrado alguém mais para fazer suas brincadeiras. Trabalho em uma loja de varejo como pessoal de escritório. Durante meus primeiros dias de trabalho, mantive uma das gavetas trancadas, onde coloquei meus arquivos confidenciais. Um dia, recebi um relatório que coloquei trancado dentro da gaveta para ser assinado pelo gerente.
Alguns dias se passaram e tive o gerente assinando esses papéis. Quando voltei para minha mesa, fiquei surpreso ao ver que minha gaveta estava trancada, pois tinha certeza de que a tinha destrancado ao retirar esses papéis e decidi não trancá-la novamente, pois estaria fora por apenas alguns minutos. Como um novo funcionário, estava tentando silenciosamente destrancar a gaveta, com muita timidez para pedir ajuda a alguém. Uma colega percebeu que eu estava lutando para abrir a gaveta e sugeriu que eu chamasse a manutenção para ajudar. Segui o conselho dela e chamei a manutenção. Notei que as pessoas no escritório estavam me olhando, curiosas se a gaveta realmente havia sido trancada sozinha. Quando os funcionários da manutenção finalmente removeram a trava, para nossa surpresa, a chave estava dentro dela, então não havia como a gaveta ter sido trancada sozinha, afinal, ela foi projetada para travar para cima. Lembro-me de uma colega de trabalho dizendo que deve ser o garoto tentando me dar as boas-vindas ao escritório. Então perguntei qual garoto eles estavam falando, tentando esconder os arrepios que sentia. Fui informado de que havia um garoto brincando pelo escritório, gostando de pregar peças nos novos funcionários. O pensamento ficou na minha mente por alguns dias. Sempre fiquei de olho em minhas coisas e sempre me certifiquei de levar a chave da gaveta comigo toda vez que retirava relatórios para serem assinados. Desde então, algumas histórias de encontros foram compartilhadas pelos novos funcionários pelo escritório. Alguns afirmam ouvir batidas do lado de fora de seus escritórios, mas quando verificam, não há ninguém lá. Alguns ouviam a máquina de contar dinheiro aparentemente contando dinheiro, mas ninguém estava dentro do escritório financeiro, pois ainda era muito cedo para o turno deles. Eventualmente, todos nos acostumamos com isso e aprendemos a continuar com nosso trabalho, já que tudo o que estávamos experimentando eram brincadeiras simples que duravam apenas alguns segundos. Pensamos que não seríamos surpreendidos por mais encontros inexplicáveis com aquele garoto. Passaram-se alguns anos em silêncio, já que nenhum novo funcionário foi contratado, até a pandemia recente. Eu e meus colegas de trabalho pensamos que, em vez de sair para comer, simplesmente levaríamos nosso almoço para o trabalho e comeríamos no escritório. Seria mais seguro assim, já que não estaríamos em contato com muitas pessoas diferentes. Durante esse tempo, tivemos um novo funcionário de segurança responsável pelas câmeras de segurança. O quarto de segurança é um pequeno cômodo que fica fechado o tempo todo por motivos de confidencialidade e segurança. Um dia, enquanto estávamos almoçando, a funcionária de segurança que estava nas câmeras naquele dia, vamos chamá-la de senhorita I, saiu de seu quarto para nos informar que o senhor C, a pessoa do financeiro, deixou seu filho dentro de seu escritório. Eu disse a ela que isso era impossível, já que o filho do Sr. C tinha apenas alguns meses de idade e que o escritório era restrito, já que o dinheiro constantemente entrava e saía. Junto com meus colegas de trabalho, vi o rosto da senhorita E ficar sem cor. Depois de alguns minutos, o Sr. C entrou no escritório para se juntar a nós para o almoço. Novamente, a senhorita E disse ao Sr. C que ele havia deixado seu filho dentro de seu escritório, assumindo que talvez estivéssemos pregando uma peça nela com o que eu disse anteriormente. O Sr. C estava confuso e disse a ela que era impossível, meu filho tem apenas alguns meses de idade, eu não posso trazê-lo para o trabalho. A senhorita E rapidamente voltou para verificar as câmeras e depois saiu de seu escritório após alguns segundos, dizendo, juro que vi uma criança sentada na sua cadeira. Você tem certeza? Perguntei. Ela nos pediu para ir verificar as câmeras com ela, mas quando o fizemos, ninguém estava sentado na cadeira. Não falamos sobre isso porque podíamos ver claramente o medo em seu rosto. Ele não está mais lá, mas juro que vi. Expliquei a ela que havia um garoto no escritório que gostava de pregar peças nos novos funcionários. Garanti a ela que ele era inofensivo e apenas gostava de provocar os funcionários. Ela perguntou se poderia sair para tomar um pouco de ar fresco e voltar após alguns minutos. Eu disse que sim, apenas volte antes que o gerente perceba. Após alguns minutos, enquanto estávamos almoçando e conversando sobre o nosso dia, nossas cabeças se viraram simultaneamente para uma das cadeiras dentro do escritório.
Perguntamos um ao outro: você ouviu isso? Todos nós ouvimos o rangido da cadeira, como se alguém estivesse sentado nela, brincando e girando a cadeira ao redor. Todos nós olhamos para a cadeira e depois uns para os outros. Nós rimos nervosamente e tentamos ignorar. Continuamos com nosso almoço e então ouvimos de novo. Olhamos para a cadeira, esperando que se movesse, mas não aconteceu. Devo admitir que fiquei assustado naquele momento. Tive um encontro com a gaveta, ouvi histórias, mas nunca experimentei nada assim tão próximo de mim e realmente ouvindo coisas. Continuamos a comer enquanto conversávamos sobre o garoto. O rangido da cadeira ficou mais alto. Um de nossos colegas de trabalho disse em voz alta: poderíamos comer sem você nos assustar? O Sr. C disse: você gostaria de um pouco de comida? Podemos compartilhar com você. Esperamos por uma resposta, mas houve apenas silêncio. Então continuamos a comer, e desta vez não houve mais rangidos. Ainda estou trabalhando lá e ouvi histórias de novos funcionários sobre suas experiências. Eu, junto com alguns funcionários antigos, simplesmente os tranquilizamos, dizendo que o fantasma é inofensivo e que eles eventualmente aprenderão a continuar o dia com o garoto fazendo parte do escritório. Embora eu ainda me pergunte sobre a origem do garoto, já que ainda não ouvi de onde ele vem.